Bom, e hoje chegou o belo dia, é o presente de Natal, de falar sobre o ponto intradérmico, tá bom, gente? Por que que todo mundo fica me pedindo intradérmico? Por que que todo mundo quer que faça intradérmico, ou quer aprender a fazer o intradérmico? O intradérmico é aquele ponto que é aquele ponto invisível, né? Muita gente fica ansioso para aprender, porque ele é um ponto realmente que é bem mais estético, mais bonito visualmente. E por que eu deixei ele para o final? Porque realmente a gente precisa de um pouquinho mais de treinamento, um pouquinho mais de técnica. Então eu preferi trazer para você outros pontos. E por último, intradérmico, porque aí eu já sei que vocês já treinaram alguns outros, já tem uma noção de como é que vai passar o ponto, já tem uma noção de introdução da agulha, da força. Então, eu preferi deixar o intradérmico por último, para vocês já estarem um pouquinho mais amadurecidos, ok? Bom, vamos lá. A gente usa intradérmico em todas as nossas suturas, principalmente em pronto-socorro? Não, tá bom? Já vou te falar que não é. Não é para usar o intradérmico em todos os tipos de situações, principalmente naquelas situações onde a gente tenha certeza de que aquela ferida está contaminada, está infectada, porque o intradérmico ele não é um pontinho que você solta um pontinho aqui, vai deixar só uma abertura aqui para drenar a secreção, não. Intradérmico infectou, cara, é difícil, a gente vai ter que tirar todo o ponto, é uma coisa um pouquinho mais delicada, tá bom? Então, vamos começar logo, sem muitos rodeios. Primeiramente, eu gostaria de falar, já de avisar, que existem alguns jeitos de se começar o primeiro ponto do intradérmico, tá bom? Você pode começar ele como se fosse um ponto simples, você pode começar ele por dentro da ferida, você pode começar ele por fora da ferida. Isso daí vai depender muito da sua técnica, né, de escolha e também do fio que você está utilizando, tá bom? Então, eu vou escolher aqui o que eu acho que é mais fácil, dá para vocês visualizarem bem como é que é o início, né, do ponto. Então, só tô dando uma ajeitadinha aqui para vocês visualizarem melhor dentro da ferida onde que a gente vai passar o ponto, certo? Então, já prepara aí seu porta-agulhas, seu nylon, que a gente vai começar agora. Bom, então vamos lá, né? Como é que a gente vai começar? Eu vou ensinar aqui uma das formas de iniciar o ponto intradérmico, não significa que existe só ela, tá? Só que eu vou escolher essa porque é uma forma mais visual. É mais fácil de vocês entenderem, de vocês aprenderem dessa forma agora. E depois a gente começa a fazer algumas variações de início, certo? Primeiro de tudo, quando a gente está fazendo um ponto simples, por exemplo, a gente começa da ferida, né? A gente vai começar a iniciar o ponto aqui, né? Como a gente já viu. Aqui no intradérmico, não. Desse jeito que eu vou ensinar o início, não. A gente vai começar o ponto fora da ferida, ok? Então, não vou introduzir a minha agulha por aqui. Eu vou introduzir aqui, certo? Então, eu vou introduzir a minha agulha e repare que eu não vou sair tão profundo assim, tá? Não tô dizendo que é para vocês pegarem pele superficialmente assim, não, tá? Vocês vão entrar com a agulha 90 graus, porém vocês vão sair mais superficial, mas vocês pegaram tecido suficiente aqui, tá bom? Certifique-se de que vocês pegaram tecido suficiente, ok? E aí, eu vou deixar essa pontinha aqui pra gente fazer o nó. Geralmente, nos outros pontos, o que a gente fazia? Porta-agulha entre os dois fios, né? Rodava aqui duplamente, dava um nó duplo, pegava esse ponto e dava o ponto. Mas aqui não é assim, ok? Então, a gente vai esquecer esse fio que tá com a agulha para lá e a gente vai utilizar este fio sem a agulha para dar o primeiro nó. Ok, como é que eu vou dar o primeiro nó? Pega esse fio reto, roda o fio 2 vezes sobre o porta-agulha,
vai lá na base do fio, pega e puxa. Não tem muito mistério, né? Vocês estão vendo que não tem muito mistério. E aí, vocês vão ver que ficou com essa orelhinha aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que vai acontecer? Ficou com essa orelhinha vai ficar aqui, que ela vai ser a base de sustentação para o meu ponto. Esse restante aqui, você pode até cortar. Eu não economizei muito fio aqui, para que vocês vissem certinho como é que era a passagem do nozinho, tá bom? Mas depois eu até ensino como que você não deixa tanto fio assim, para você economizar o máximo de fio possível, não gastar tanto desnecessariamente, certo? Vou cortar esse fiozinho aqui, então. E assim que terminar o ponto, a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Lá no final do pontinho, ok? Agora, a gente vai iniciar o nosso intradérmico. Como? O ponto intradérmico, como o próprio nome já diz, ele não é profundo, tá? Ele não atinge as camadas mais profundas da pele. Ele é apenas ali na derme, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você não pode pegar muito lá dentro da ferida. Vai pegar na superfície, aqui na derme, vai entrar com a agulha a 90 graus, tá? Não sei se vocês estão conseguindo observar direitinho aqui, ó. Mas vocês vão entrar com a agulha a 90 graus, como a gente sempre falou, e vai rodar a mão a ponto de sair também do outro lado, ó. Rodando sempre a mão. Esse é o macete, tá? Então, vocês conseguem perceber, ó, que esse ponto, ele tá bem mais superficial do que os outros, ó. Dá até pra ver ele aqui em cima, não lá embaixo, ok? E aí, aonde é que eu vou passar o meu próximo ponto? Vai ser na mesma direção de onde o meu fio saiu. Então, a minha agulha vai ter que entrar nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui. Eu não vou poder entrar com a agulha lá em cima, como eu fiz com o primeiro ponto, tá? Entrei aqui, saí aqui, vou entrar aqui, sair aqui, vou entrar aqui, sair aqui, vou entrar aqui, sair aqui. Nunca voltando o ponto aonde já está passado, tá? Porque senão vai ficar torto, tá bom? A pele vai ficar toda enrugada, no caso, certo? Então, aonde que eu vou passar meu próximo ponto? Na mesma direção em que eu saí o meu fio, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma viradinha para vocês verem melhor. Vamos lá. Então, eu saí com o meu fio aqui. Saí com o meu fio aqui. Vou entrar aqui. Nunca aqui. Ok? Beleza. Vamos lá. Vou entrar com a agulha 90 graus. Rodar a mão. E sair superficialmente, como eu fiz do outro lado. Tá? Continuo rodando a mão. E pronto. Puxo. Ó. Já fechou essa partezinha aqui da ferida. Certo? Deixa eu dar mais uma viradinha para vocês compreenderem aonde que a gente vai passar o próximo ponto. Vamos lá, então. O próximo ponto, a gente vai passar na mesma direção onde nosso fio saiu. Então, se o fio saiu aqui, o próximo ponto vai passar aqui, não aqui em cima, tá? Então, ok, vamos lá. Meu fio saiu aqui, então, lá do outro lado, eu vou passar na mesma direção, ok? Deixa eu só arrumar aqui a agulha. Botar a agulha sempre bem na pontinha do porta-agulha facilita bastante nesse ponto, tá, gente? Então, ó, introduzo a agulha 90 graus, rodo a mão
saio aqui, ó, na superfície, pego a agulha, continuo rodando a mão e, ó, a ferida, ela já vai se fechando. E as bordinhas, vocês estão vendo que estão sempre na mesma superfície, ou seja, você não passa um ponto lá embaixo, depois lá em cima, porque senão a ferida, ela fica assim, ó, ela fica torta, desbeiçada, que a gente chama, né? Então, vamos lá. Aonde é que a gente vai passar o nosso próximo ponto? Já que a minha linha saiu aqui, vai passar nessa direção aqui, nunca voltando o ponto lá para cima, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Saiu aqui, eu vou entrar na mesma direção, ok? 90 graus, superficial aqui na derme, não vou pegar profundo, rodo a mão, vou sair, continuo rodando a minha mão. E a ferida, a gente vai vendo que ela já vai se fechando, né? Olha a diferença da ferida aqui em cima e aqui embaixo, né? E você vai vendo que o fio, ele não fica em nenhum momento para fora da pele, tá? Pelo amor de Deus. E aí, a gente continua fazendo esse trabalho de formiguinha, que é um trabalho bem detalhista, né? E que exige um pouco mais de habilidade. Então, vocês sempre podem perceber que o treino nesse tipo de ponto é extremamente importante. Outra coisa, segredo aqui, vocês nunca devem pegar muito tecido aqui não, tá? Muito tecido vai ficar com a ferida aberta. Então, pegue o menos que vocês puderem, para ficar com a feridinha bem fechadinha, ó. Fica com a ferida bem fechadinha. As bordinhas bem fechadinhas, tá? Então, na direção onde você saiu o ponto, você vai passar o outro do outro lado. E assim você vai fazendo esse trabalho até completar toda a ferida. E no final, vocês vão ver a mágica acontecer, né? Ó, pegando pouco tecido, né? Pegando sempre pouco tecido para ficar com as bordinhas bem fechadinhas. Não é para pegar muito tecido, não é para ter pressa, tá? De fazer esse ponto. Esse ponto não é um ponto que você tem que fechar com pressa, porque qualquer pressa é aquilo que a gente fala, né? Que é inimiga da perfeição. Qualquer pressa, você deixa a ferida um pouco aberta, o ponto aparecendo, o ponto fora da pele, e não é esse o objetivo, tá? O objetivo é ficar sempre tudo coaptadinho. Vocês estão percebendo que a ferida está acabando. Vai fazendo com bastante paciência. Esse ponto é treino, sem pegar muito. Esse ponto é treino. Esse ponto exige um pouquinho mais na hora que vocês forem fazer. Vocês vão perceber o que eu tô falando, tá? Aqui deve ser meu último... Não sei, vamos ver. Foi o meu último ponto. Tá. Foi o meu último ponto e agora como é que eu faço para terminar, arrematar esse meu ponto? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no começo da ferida? Você vai soltar aqui o fio. O seu fio aqui que já acabou. Você vai fazer a mesma coisa do início. Pega um fio, roda 2 vezes sobre o porta-agulha, vai lá na base e
puxa. Tá vendo? Formou a mesma argolinha, só que aqui eu fiz pequenininho, tá? Para economizar fio. Não fiz grande igual tá aqui, certo? E aí a gente pode cortar o nosso fio. Mas antes de cortar, eu só vou mostrar para vocês como é que o ponto fica lá dentro da pele do paciente. Tá bom? Ó, deixa eu tentar fazer aqui. Ó, dei uma afrouxada aqui para vocês verem como é que o ponto fica dentro da pele do paciente, tá? E aí, quando a gente puxa, ó, a ferida fica toda fechadinha, ok? Então, fazendo novamente o nosso último nó para arrematar o ponto, roda a linha 2 vezes sobre o porta-agulha, pega lá na base do fio e puxa. Mistério nenhum, né, gente? Então, a gente vai cortar esse fio. E aqui está o nosso intradérmico. Certo? Bem lisinho, coaptado, sem nenhuma pele pra cima, sem nenhuma pele desembeiçada, tá bom? E aqui, ó, os nossos pontinhos. Aqui a gente, depois eu vou explicar mais para vocês as outras formas de se iniciar e de se terminar o ponto intradérmico, tá? Porque existem formas de não deixar essas duas orelhinhas aqui para fora, tá? Depois eu vou explicar. Só que, como que a gente faz para deixar para não deixar essas duas orelhinhas? Você tem que entrar... fazer o primeiro ponto por dentro da ferida, ok? Então, é só você pensar, com que fio que eu vou fazer esse ponto intradérmico para que todo ele fique por dentro da ferida, somente com fio absorvível, né, gente? A gente não vai poder fazer um ponto intradérmico, assim, começando com tudo lá para dentro, se for o fio inabsorvível, porque senão a gente não vai conseguir tirar, tá? Então, a gente deixa essas orelhinhas aqui para fora, geralmente quando o fio é de nylon mesmo, quando o fio é inabsorvível. Geralmente, quando o fio é absorvível, a gente acaba fazendo tudo lá por dentro, porque vai absorver mesmo, a gente não vai precisar tirar, então a gente acaba fazendo tudo certinho. Então, é só você imaginar que o ponto vai ficar desse jeito, porém sem essas duas orelhinhas, ok? Bom, e de que outra forma a gente pode iniciar o nosso intradérmico sem ser fazendo essa orelhinha aqui, tá? Botando o ponto para baixo e fazendo com que ele não fique tão visível. Primeiramente, eu queria dizer que dessa maneira que eu vou ensinar agora, o fio teria que ser absorvível, tá? Porque caso contrário, se a gente botar um nylon, fizer um nylon, dessa forma como eu vou mostrar para vocês, a gente não vai conseguir tirar o fio depois, porque vai ficar embaixo da pele do paciente, tá? Então, como seria essa outra maneira de se iniciar o pontinho intradérmico com o fio absorvível, né? Geralmente o monocrio que a gente usa. A gente vai começar como se fosse um ponto simples invertido. Se você não assistiu essa aula, volta aí para ver o ponto simples invertido, porque eu já ensinei, ok? Então, a gente vai pegar lá de baixo para cima, bem no início da ferida, tá? Não é para pegar aqui, não é para começar o ponto aqui, porque senão essa outra parte da ferida vai ficar aberta. Então, a gente vai iniciar como se fosse um ponto simples invertido, lá embaixo da ferida, vai sair lá superficial, tá? Não é para sair na pele, tá? É para sair superficial, não é para sair na pele. Então, ó, embaixo da ferida, fio a 90 graus, agulha a 90 graus, né, desculpa, com a pele. Lá embaixo, saindo superficial, mas de maneira com que o fio fique para dentro, tá vendo? Eu não saí na pele, eu saí
para dentro ainda da ferida. Consegue compreender? Ó. E aí, a gente vai deixar um fiozinho aqui, ok? E vai continuar o ponto do outro lado, tá? Vamos lá, então. A gente vai pegar de onde a gente saiu do fio, né? Da direção do fio que a gente saiu, a agulha 90 graus. E vai sair lá embaixo. É o invertido, tá? Tô abrindo bem aqui a pele, gente, para vocês terem uma noção de como que vai ficar lá por dentro, tá? Ó, vai ficar assim. E aí, a gente vai fazer o nó como? Tem esse fiozinho aqui, né, que a gente deixou. A gente vai fazer o seguinte. Porta a agulha entre os dois fios. Nó duplo no primeiro nó. Ó. Segundo nó. E o terceiro e último nó. E esse nó, ele vai ficar lá para baixo, tá? O nó vai ficar lá para baixo. Então, a gente vai cortar esse rabinho aqui do nó, o que sobrou do nó. A gente vai cortar. E olha só como é que a gente vai começar a nossa sutura intradérmica. Sem nenhum tipo de fio aqui fora. E aí, a gente começa o intradérmico, assim como eu expliquei anteriormente. Ó. A gente vai fazendo o ponto. A segunda passada é na direção de onde a gente saiu, como eu tinha explicado, né, anteriormente. Ó. Superficial, esse ponto não é um ponto profundo. E a gente vai fazendo por toda a extensão, da ferida. Beleza? E aí, você vai vendo, ó, que diferentemente desse jeito que eu falei pra vocês, não tem essas duas orelhinhas, tá? Ah, beleza, e agora? Vamos supor que essa ferida já esteja terminada, né? Vou fazer mais um pontinho aqui, porque tá pequena ainda a minha sutura, né? Vamos lá. Vamos supor aqui que a ferida já esteja findada, que a gente já tenha suturado tudo. E agora, como é que eu vou fazer para arrematar esse ponto que a gente fez para que fique todas as duas bordas com nó para dentro, que não fique aparecendo nenhum tipo de nó. E aí, gente, eu resolvi fazer toda a extensão mesmo da ferida, né, suturar a ferida inteira, porque chegando no final não ia dar o efeito que eu queria que vocês vissem, tá? Então, vamos lá. Você já fez, né, a sutura toda e você tá vendo que aqui no finalzinho é o final da sua ferida. Então, você já tá programando o seu arremate, né? Aqui, ó, é o final da minha ferida. Provavelmente só falta um ponto, tá? Que é esse último ponto que eu vou fazer. Então, já que você tá fazendo toda a ferida, toda a extensão, você já vai programando, falando, opa, só falta um pontinho aqui no final, então eu já tenho que programar o meu arremate, né? E é isso que eu vou fazer agora. Só falta um ponto, vou passar o meu último ponto, tá? Só que a minha agulha, ela tem que sair bem no vértice da ferida, tá? Não é antes da ferida, não é depois, é bem no vérticezinho da ferida, sai o meu último ponto. Tá, e agora? E aí que você não vai puxar o seu último ponto completamente, tá? Você vai ficar com uma argolinha em uma mão e o fio que tá com a agulha na outra mão, correto? Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Com essa mão que tá com a argola, eu vou puxar o fiozinho que tá com a agulha, mas eu não pego a agulha, eu só pego o fio, ó, e vou puxando. Automaticamente, vai se formando, ó,
um nozinho aqui embaixo. Você vai puxando, quanto mais você puxa, mais vai formando o nozinho. Beleza, formou o nozinho, ficou até firme lá embaixo. O que eu vou fazer agora? Vou passar a agulha por dentro da nova argolinha que eu fiz, ó. Vou puxar. Puxei, deu o nó, lá embaixo vocês vão ver no seu pontinho que tem um nó, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa agulha e vou esconder esse nó. Tá, Bruna, como é que eu escondo esse nó? Eu pego ali no vértice da ferida, passo para fora do ponto, puxo tudo, ó, escondeu o nó. Agora eu corto o meu fio e pronto, temos o intradérmico sem nenhum fio para fora. E aí, ó, nós temos essa maneira de fazer com o fio que é inabsorvível. E para tirar esse ponto, o que você faz? Você vai cortar essa orelhinha aqui, né, embaixo do... Eita. Você vai cortar essa orelhinha aqui, que tá embaixo do nó, tá em cima do nó, você corta abaixo do nó, e você puxa a outra extremidade. Vai puxando, o fio sai inteiro na sua mão, tá bom? E aqui, obviamente, você vai fazer com o fio intradérmico, que não vai precisar, não vai ter necessidade do paciente ir lá no seu consultório tirar os pontos. Óbvio que você vai fazer uma revisão para ver se tá tudo certo e tal, mas o paciente não vai precisar tirar os pontos, já que ele é um fio absorvível, né, que é só para usar no intradérmico, não só no intradérmico, né, mas já que você vai fazer uma sutura intradérmica, completamente intradérmica, que não vai colocar ponto para fora da pele, você vai fazer com um fio absorvível, o paciente tem essa comodidade de não precisar tirar os pontos que a própria pele dele, o próprio organismo vai absorver, ok? Aqui, ó, todos esses pontos aqui, eu espero que vocês já tenham feito, treinado, retreinado, e agora os bonitinhos aqui, os mais estéticos, né, para quem gosta da área. E aí, gente, também existe uma outra forma de você iniciar o seu intradérmico, tá? Porém, também deixando o fio para fora, assim como tem essas orelhinhas de coelho, né, que a gente chama, tá? Só que dessa vez não vai ter uma orelhinha de coelho. Como que a gente vai iniciar, então, o terceiro modo de fazer o início do intradérmico? Seria praticamente a mesma coisa de fazer um ponto simples, tá? Como assim? Isso aqui já tá com ponto, tá? Mas eu só tô dando uma demonstração. A gente iniciaria bem no começo da ferida, a gente iniciaria aqui, faria como se fosse um ponto simples mesmo, né? Dessa forma, como se você estivesse fazendo um ponto simples. E daqui mesmo você já iniciaria por dentro da ferida, fazendo todo o caminho, tá? Do intradérmico até completar a ferida. E para terminar, você também sairia da pele e faria novamente do jeito que é a saída de um ponto simples, ok? Assim, eu não gostava muito de fazer dessa maneira, tá? Tem gente que prefere, que acha mais fácil. Eu achava mais fácil da orelhinha, mas tem gente que prefere, que acha mais fácil fazer o do ponto simples. Também é bem fácil. Então, vai da escolha do profissional, do tipo de fio que ele está utilizando, das projeções do paciente, né? O que o paciente vai querer. Tudo isso tem que ser bem conversado, analisado. A técnica que a pessoa sempre fez, então, se ele tem mais segurança em fazer tal tipo de sutura com tal técnica, com tal fio, e não tem problema com isso, ok, tá? Isso aí é uma escolha de cada profissional, juntamente com o seu paciente. Então, não existe maneira correta e errada de fazer o intradérmico. Isso vai de acordo com o tipo de linha, né, de fio que você está utilizando, linha, né, de fio que você está utilizando, a técnica, o local onde você está fazendo.
Geralmente, os ginecologistas, os obstetras, ao fazer parto, eles preferem fazer esse tipo de sutura. E aí vai de acordo com cada profissional, com cada paciente, com cada tipo de situação. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E treinem muito, porque esse tipo de sutura é uma sutura... de longe, a sutura que mais você precisa de treinamento, de prática, para você ter noção do posicionamento da agulha no porta-agulha, da angulação que você vai fazer, tá? Então, tudo isso requer prática. Então, não acho que você vai fazer um intradérmico pela primeira vez e vai ficar bom, enfim. Então, quanto mais você treinar, melhor você fica, assim como em tudo na nossa vida. Ok? Então, treinem e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me falem que a gente refaz ou traz outras técnicas, traz outras formas. Uma boa noite a todos.